Bem-vindo ao Família Unida Cast, o podcast da família. Você que está vindo aí agora, que está chegando, se inscreva no nosso canal, dá um like, compartilha. Estou aqui hoje com as nossas queridas Carol, Bia e Thay para falar sobre as dificuldades do jovem cristão, Hoje tá muito em alta, muitos jovens vindo para a igreja e a gente sabe das dificuldades que eles enfrentam aí por se tornarem cristãos, né, meninas? Sim. Queridas, nossa primeira pergunta: o que fez vocês se virarem para Cristo? O que fez vocês virem para Jesus, aceitarem, se batizarem, tomar essa jornada aí com Cristo? Posso começar? Vamos lá. Então, antes eu nunca tinha ouvido, de fato, falar sobre o evangelho. Eu era de outra religião, minha família toda. E aí, eu não sou daqui de São Paulo, né? E eu vim pra cá. Meu tio já era cristão, só que através da minha vizinha, ela me deu um convite e eu fui pro Ministério Família Unida pela Graça. E então, conheci verdadeiramente a Cristo, né? A Deus. Mas também o que importa muito é as pessoas, os pastores que vão estar lá, os obreiros. E eu me senti isso, acolhida por pessoas que você não imagina que iriam se tornar tão importantes na sua vida. E verdadeiramente ver que elas são posicionadas e têm um caráter em Cristo. Que maravilha. Quantos anos você tinha, Carol? Eu E quantos anos você tem? Faz 4 anos? Isso. Você tá com quanto hoje? Tô com 21. 21. Nova. Faz as contas aí, quem é bom de conta. 17. E você? Você, Bia? Eu eu realmente aceitei a Cristo quando eu fui na Família Unida pela Graça também. A gente iniciamos juntos na igreja. E é a mesma coisa, me senti acolhida pelas pessoas, amada, uma coisa que nunca tinha acontecido, porque eu já fui de outras religiões também. Foi isso. Quantos anos também? Eu tô com 18, tem 4 anos também. 18, Eu tinha 14, 14, novinhas. E você, Thay? Eu posso dizer que eu vim de berço evangélico, então, assim, desde muito nova eu conheço a igreja, porém eu fui ter um encontro mesmo com Jesus lá com 19 anos, hoje eu tô com 26, que foi quando eu descobri uma gestação prematura, né, uma gestação jovem, e aí eu me senti acolhida. Eu acho que eu esperava de todo mundo julgamento, e a igreja, ela me abriu as portas, me acolheu de forma sobrenatural, que virou realmente uma chavinha, assim, na minha cabeça, e foi isso. E qual foi essa igreja? Família Unida pela Graça. Eu sou suspeito em falar, né? A gente fica feliz por vocês se sentirem acolhidas. É um dos propósitos da Família Unida pela Graça. Manter esse foco de acolhimento, de abraço. Sempre nas reuniões eu falo muito sobre isso. Aquele primeiro contato, aquele primeiro abraço, e continuar se sentindo abraçada, né? Que às vezes, abracei, mas agora tá bom, chega, né? Continuar se sentindo abraçada aí, pelo ministério. E quais as dificuldades que vocês enfrentaram dentro de casa, né? Teve gente aqui, eu sei, muitas pessoas que não vieram de berço cristão, assim como a Thay, e assim como eu também, tive que enfrentar dificuldades dentro de casa, dentro do lar. O julgamento de família, né? Você ter que realmente mostrar que você é cristão, você mostrar toda a sua transformação. E aí vem, de uma família que não acreditava. Minha mãe, me falou uma vez que ela não queria, nem ver crente na frente dela, porque é punk. E aí ficou olhando e falou, é fogo de palha. Eu já ouvi isso, a gente já ouviu nós duas. E hoje estamos aqui, né? Dando uma resposta. Literalmente. Olha aí, estamos aqui. E aí? Dentro de casa eu também tive alguns julgamentos, foi bem complicado, porque a parte do meu pai é de uma religião. A minha mãe é evangélica, de berço cristão, mas outra igreja, então era totalmente diferente. Eu também escutei coisas dentro de casa que chegou a baquear, que deu aquela desanimada, aquela vontade de desistir. Mas estamos aqui, firme e forte, né? Graças a Deus, graças a Deus.
Mesmo sendo de berço cristão, você enfrentou alguma dificuldade, Thay? Eu acho que mesmo que de berço evangélico, eu acho que por viver uma vida conturbada antes de conhecer a Cristo, as pessoas elas sempre esperam a sua queda. Então, assim, você tem um certo descrédito, sabe? Tipo, ai, até porque eu tinha acabado de engravidar, as pessoas, não vai ser nada, só não vai dar certo. Mesmo tendo vindo de Vai família se desviar, cristã. a qualquer momento se desvia. A primeira frustração vai voltar a ser tudo que era antes. Então, Se desvia não, se desconecta. Eu vi isso, eu achei demais. A pessoa não se desviou, ela se desconectou, né? E no meio ali dos amigos, os amigos, que a gente, infelizmente, naturalmente, a gente vai deixando alguns círculos de amizades, né? A gente vai... E isso que eu acredito que é difícil. Eu também fui um jovem cristão, me converti com 24 anos, enfrentei dificuldades em casa, punk, porque também a minha família vinha de uma outra religião, né? E quando eu, o primeiro ali a aceitar Jesus e traçar essa jornada, esse caminho, eu passei por muitas dificuldades. Mas eu acho que a maior dificuldade foi ter que abandonar alguns meios ali que eu frequentava e eu gostava, né? E eu gostava daquele meio, daquela galera. Só que chega uma época que as ideias não batem mais. Então eu enfrentei muita dificuldade nisso. E vocês? Como foi? Apesar que vocês já vêm da mesma... Era panelinha, né? Era eu e ela. Eu, particularmente, nunca tive um ciclo de amizade muito grande. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de fazer amizade. Então, pra mim, essa questão de amizade não foi um problema. Porque a minha amizade sempre foi ela. Então, tipo, no mundo foi ela e em Cristo é ela, então... Oh, que lindo! Best friends forever. São Aleluia. 8 anos de amizade, né? Esse ano Sim. faz 9. É tempo. Pois é. Que Eu bom. acho que a gente também não sentiu essa dificuldade porque foi bem na pandemia. Então, pra desconectar dessas amizades, tipo, foi mais fácil. Não tinha escola, essas É. coisas. Foi mais em casa mesmo. E você, tá? é difícil porque eu tava no auge da faculdade, gente. Faculdade, né? A Diferente. grande maioria das pessoas não são cristãs, são pessoas que te incentivam a faltar na aula pra ir beber, pra ir pro Sim. barzinho. E aí você se depara com uma realidade completamente diferente da sua. E aí você, tipo, se vê pressionado. Vou ficar no meu meio de amigos ou vou me afastar porque eu sou da igreja? Aí você passa até a ser vista como a chata, a crentona, a que agora... Então, é complicado. Eu faço questão aqui na Família Unida pela Graça, na igreja, de manter os ciclos de amizade, porque eu vejo algo muito difícil, assim, que você deixa alguns amigos, só que quando você vai para a igreja, você só vai para frequentar. Você entra e sai, é um culto após o outro, e eu acho isso muito ruim, né? Tem uma frase que eu gosto que é: igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Então, criar esse laço, esse vínculo, eu acho muito importante. É por isso que a gente investe, né, na comunhão. Então, sempre tem mesa, sempre tem comida na mesa. Eu amo comunhão, eu amo estar junto, porque eu sei dessa dificuldade. E eu sei também, igual eu sempre falo para vocês, é uma família de pessoas diferentes e se amar com as nossas diferenças. Nós precisamos se amar com as nossas diferenças. Eu acho que isso facilita muito esse acolhimento, ser abraçado, né, criar conexões. E como qualquer família, né, as nossas brigas a gente resolve em casa. Então eu acho muito importante essas conexões, essas comunhões para fortalecer ali a sua presença na igreja, na família que nós chamamos igreja. Eu acho muito importante. Mas qual conselho vocês deixariam para um jovem que está chegando agora, está chegando agora na igreja, está fresquinho, aceitou Jesus, se batizou? Qual conselho vocês deixariam? Se cerque de pessoas cristãs. Porque quando você olha, tipo, pra sociedade, pro meio em que você convive, é muito mais difícil você permanecer em Cristo se os seus amigos forem todos de fora da igreja, fizerem tudo que a igreja discorda. Então, se você cada vez mais se cercar de pessoas cristãs, de amigos cristãos, de lugares cristãos, vai ser mais fácil para que você permaneça. Então, eu acho que o conselho que eu daria hoje para um jovem que acabou de conhecer a Cristo, acabou de entrar na igreja, se cerque cada vez mais de pessoas cristãs.
E aí, vocês, meninas? O meu conselho é literalmente foco, força, fé em Jesus Cristo. Pra mergulhar de cabeça, pra sentir tudo que tem que ser sentido, pra tomar decisões certas, se realmente é isso que quer seguir. E aí, Carol? Então, sinceramente, é aquilo. O mundo não vale a pena. Tipo, a gente que já viveu no mundo sabe que ele só vai te dar prazeres momentâneos. Tipo, Superficial. isso. Você vai estar ali com seus amigos, você pode estar feliz, entre aspas. Mas quando você realmente conhece a Cristo, ele vai estar com você. Tipo, em todos os momentos. Eu já tive momentos que, tipo, eu me sentia sozinha, mas a partir do momento que eu conheci a Cristo, eu entendi que eu não estou sozinha. Tipo, tô tendo uma crise de ansiedade. Pra onde é que eu vou correr? Pros pés de Jesus Cristo. Então, tipo, não vale a pena estar no mundo e realmente estar com pessoas que vão agregar isso. Pessoas que você pode ligar ali, né? Naquele Isso. momento de dificuldade, naquele momento de ansiedade, que tá passando por uma luta. Tem um estudo que fala que nós somos a média das 4, 5 pessoas mais próximas da gente, né? E aí nós vamos ser influenciados por essas pessoas. Se você tá ali com amigos que infelizmente não fazem parte desse meio cristão, você vai ser influenciado por eles, né? Infelizmente, daqui a pouco você volta às velhas práticas, você volta aos velhos costumes. E assim, tem uma pergunta que muitos jovens hoje vêm para a igreja, aceita Jesus ali no momento, no louvor, da adoração, depois de uma palavra que confrontou, só que eles não dão continuidade ali, não passam pelo batismo, não continuam indo para a igreja, ou até mesmo às vezes vão para a igreja, mas não tomam esse passo de se batizar. Por que vocês acreditam que isso acontece? Eu acho que porque hoje a sociedade nos ensina que a gente não precisa de grandes compromissos. Então, eu acho que ele tem medo do julgamento de se comprometer com algo, sabe? Tipo, de precisar ter uma responsabilidade. Porque a partir do momento que você vai lá, aceita Jesus, você passa a frequentar. A partir do momento que você toma uma decisão mais séria, tipo assim, vou me batizar. Eu acho que também você tem medo de frustrar as expectativas. Porque a partir do momento que você vai lá, aceita Jesus, uma expectativa é depositada sobre você. Aí quando você decide dar um passo mais sério, que é se batizar, uma expectativa ainda maior é colocada em cima de você. Então, eu acho que é isso. Sim, Pode falar. Então, tipo, medo da responsabilidade também. Tipo, será que ele realmente entendeu o verdadeiro propósito do que é você se tornar um cristão? Tipo, trabalhar isso pra entender e ver que, tipo, responsabilidade... Hoje em dia eu aprendi que responsabilidade também me mantém muito ali, sabe? Tipo, eu tenho a responsabilidade não só comigo, mas principalmente com Cristo e com as outras pessoas. Assumir responsabilidade, né? Esse medo, né, de assumir a responsabilidade é aquilo que tem impedido muitos jovens de dar os próximos passos. Sim. Você concorda, Bia? Eu concordo. E também tem muito medo da renúncia, né? Renúncia. A renúncia, que é o que eu acho que mais pega. Os Abrir jovens mão. de hoje em dia abrem mão dos atos, das coisas que fazem, enfim. Acho que é o mais difícil hoje em dia. E nós vivemos essa geração que, infelizmente, tem muito medo. A gente pode observar até mesmo quando sai, né, de tomar algumas decisões e acabar fracassando, né? O que vão falar, o que vão dizer, o que vão comentar, as pessoas que estão à minha volta vão falar que eu iniciei uma jornada e não tive força e não consegui concluir, né? A gente vê que há uma dificuldade até mesmo quando termina o ensino fundamental de decidir qual é a faculdade que vai fazer, o que vai fazer da vida dali para frente, né? A gente vê que o jovem tem muito esse problema de tomar decisões e assumir responsabilidades. Eu gostaria também de saber o que faz uma pessoa se tornar apenas frequentante. Tem muitos jovens que eles gostam de ir para o culto. Eles gostam de ir para o culto, mas não assumem responsabilidades. Mas o que faz essas pessoas irem para o culto somente? Né? Ficar ali, só assiste culto, vai um culto, volta outro. O que vocês acham que faz essa geração ir e não assumir essa responsabilidade? Mas o que atrai elas para o culto?
Eu acredito que o louvor, a pregação em si atrai muito a pessoa, né? É o que deixa a pessoa, conecta ela de alguma forma, algo que atrai ela. Pode ser o louvor, pode ser a pregação, pode ser uma oração, pode ser uma revelação, que muita gente vai atrás às vezes. Não vamos falar de revelação, que a gente tá no auge aí, né? Temos visto aí um jovem que tá repercutindo, né, aí na internet. E eu falo, né, é uma pena, porque quando eu observo ele tem oratória, ele tem palavra, tem conhecimento da palavra, infelizmente tem tomado um caminho muito perigoso para ele e tem trazido comentários, gente. Ontem era quase 11h30, mais de uma pessoa me mandando, me perguntando, porque as pessoas querem saber, né, o que você acha disso, principalmente quem não é da igreja, né? Eu não sei até que ponto isso é danoso, né, para o evangelho. Mas, enfim, né, espero que ele tenha pastor e que o pastor dele possa conduzi-lo da melhor forma e da melhor maneira. Mas, Carol, voltando à pergunta, e aí, o que você acredita que faz esse jovem ir para a igreja, mas não assumir um compromisso, só ir? Ele gosta de ir para a igreja. Eu acredito que todo mundo tem aquele, tipo, eu acredito em algo maior. Tipo, a gente sabe que é Deus, só existe Deus, mas, tipo, preciso ir ali, vou, tipo, buscar um pouquinho, tem muito isso da revelação, tipo, preciso de um direcionamento. Acredito que isso pega muitas pessoas. No momento de confusão, vai pensar logo em quê? Em Deus. Então, eu preciso buscar essas pessoas que têm intimidade com Deus para me dar um direcionamento. Ai. Eu acho que a comodidade faz com que as pessoas, elas apenas vão lá, às vezes até sintam o culto, mas quando sai da porta para fora, é cômodo continuar vivendo da mesma forma. O dia que eu tiver um pouquinho aflita, um pouquinho triste, eu vou lá. Até posso dizer que se derrama aos pés do Senhor, entrega todas as suas dificuldades, frustrações, mas é cômodo você sair de lá e continuar vivendo uma vida... A vida que quer. Uma vida sem renúncia, né? Exato. Uma vida sem renúncia. É interessante, né, ouvir isso da parte de vocês, que são jovens, né, que enfrentaram tudo isso e ainda enfrentam muitos desafios e muitas dificuldades. Qual o maior desafio para vocês hoje no Evangelho sendo jovens cristãos? No meu caso, é a constância. Constância? Sim. Permanecer ali constante, no foco, firme e literalmente. constante. No foco, 100%. Oscila muito. Dependendo das circunstâncias, tipo, dos momentos ali, eu dou umas... Oscilada. E aí, Carol? Eu acredito que pra mim, tipo, antigamente eu fui uma jovem que tinha medo, sim, de pegar as responsabilidades, porque, tipo, minha liderança sabe que eu tenho a dificuldade de, tipo, pegar algo e manter firme, é algo que eu venho trabalhando pra permanecer, então acho que essa é a minha dificuldade. Tipo, Carol, encarar. Você é uma pessoa que nos surpreende. Só de estar aqui, pra mim, já é uma vitória. Quem conheceu, quem viu Carol antes, Carol não falava, gente. Carol não tinha esse envolvimento com as pessoas, de chegar, de se aproximar. E ela tá aqui hoje no podcast. Uma salva de palmas pra Carol, gente. Carol, top demais. Que bom ouvir você falar e se desenvolver tão bem assim. Meninas, nós estamos numa época, numa geração que é muito fast food, né? Os jovens fast food que querem, mas daqui a pouco não querem mais, que, né, preferem ligar uma televisão, uma internet, e ali eles acreditam que se conectam com Cristo. E tem uns que acreditam até mesmo que não precisam de ir à igreja, de fazer parte da igreja. O que vocês acham disso? Vocês acham que é necessário ter uma igreja, se necessário ter um pastor? Com certeza. É necessário? Você ter comunhão com as pessoas, é muito necessário. E aí? Você busca a Deus dentro da sua casa, mas na igreja tem várias pessoas que estão no mesmo propósito, buscando o Senhor. Então, é uma ajuda, né? Um ajuda o outro, um pega na mão do outro e vai. Gente, assim, é difícil falar de
Tem jovem hoje que vai lá, liga a TV e acha que... Mas sei lá, é superficial. E eu acho que a gente tá numa geração que gosta das coisas muito rasas, muito superficiais. Muito Então, superficiais. Até essa ida pra igreja, né? Essa ficada, né? Só quer ficar, exatamente, né? Não exatamente, quero exatamente. assumir o compromisso. Exatamente. Então, eu acho que estar na igreja, gente, você vive experiências diferentes. Estar com pessoas que pensam de forma diferente de você, mas que estão ali buscando elas estão ali num único objetivo. Então, se juntar com elas te causa uma experiência diferenciada. Então, eu acho que as pessoas têm medo de viver isso. Até porque lidar com pessoas é muito difícil. É muito Mas, difícil. gente, é difícil, mas vai te transformar e vai Sim. te tornar melhor. Eu falo sempre isso. Que a nossa vida na igreja com Cristo, com pessoas diferentes, que pensam diferente, pessoas difíceis, elas nos tornam melhores. As Sim. pessoas difíceis nos tornam melhores. Às vezes a gente tá lá orando porque quero paciência. Coloca o irmãozinho do lado dele, que ele vai ter que ter paciência com esse irmão. Às vezes coloca até dentro de casa. Não, né? verdade. Oh, glória a Deus, Glória aleluia. a Deus. Gente, meu, que maravilha, que top esse bate-papo com vocês, meninas. É muito bom essa conexão, ver o quanto vocês têm crescido, amadurecido. Thay já é casada, né? Mas foi uma jovem que chegou, não tinha nenhum, agora tem três crianças. Logo mais a gente volta para fazer um bate-papo sobre, né, a dificuldade de ser mãe e gestar toda uma família e ainda levar essas crianças para a igreja e permanecer elas ali comportadas, né, para que o culto flua. Bia, né, tá aí prestes a casar. Meu Deus, tempo. quantas expectativas! Pois é. Nossa, né? Não sei se quando esse podcast for pro ar, se a Bia já vai estar casada, né? Mas qualquer hora você volta para falar conosco sobre os desafios da jovem cristã casada. Traz você e a Thay, né? Carolzinha, tamo aí, né? Vamos continuar orando, Carol. Aleluia. Eu decidi esperar, né? Tem um canal aí no podcast que é Eu Decidi Esperar. Né? E quem espera, querida, sempre alcança, em nome de Jesus. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem um versículo que diz: jovens, sois fortes. Eu acredito que essa força que a Bíblia vai trazer, ela vem do Senhor. E eu espero que vocês recebam toda essa força a cada dia, a cada passo que vocês venham dar ao Senhor. Amém? Que vocês tenham essa constância, que precisa de uma constância, a gente precisa ser constante. Mas que recado você deixaria para o jovem hoje? Para o jovem que está dentro da igreja, o jovem que ele está ali e está pensando em desistir, está pensando em parar. Que recado você daria para ele? Qual a mensagem que você deixaria para ele? Agora, esse jovem que está dentro da igreja, mas tá pensando em parar, tá pensando em desistir. Vocês já pensaram em parar? Já. Quantas vezes? E o que fez vocês permanecerem? Talvez essa seja a resposta que eles precisam. Um dia eu ouvi de uma pessoa o seguinte: o caminho, ele é Jesus. Então, assim, se você decidir e voltar pra trás, o caminho, claro que você vai encontrar pedras, você vai encontrar dificuldades, mas se você permanecer, você vai chegar ao alvo, certo? Só que se você decide voltar, você vai precisar passar por esses mesmos obstáculos, mesmos obstáculos. E como, gente, só tem um caminho, você vai precisar voltar. E talvez quando você precisar voltar, você vai estar mais machucado, você vai estar mais frustrado, você vai estar mais frágil. Então, não desiste, só permanece. Foco, Foca. né? É a frase da Bia, né, Bia? Foco, força e fé, né? Eu acredito que é isso que a Thay falou. Se você cair, você volta e você sabe que vai ter um Deus que vai te abraçar. Antes de cair, gente, ligue para alguém, chame um Sim. amigo cristão, né? Se comunique, chame o seu pastor, fala das suas fragilidades, pede um gabinete, né? Pede um gabinete. E aí, Carol? Eu acredito que vai na mesma linha do que as meninas falaram. Tipo, pra mim, você entender que é tudo por ele, para ele, você já entendeu tudo. Tipo, é o que eu venho trabalhando na minha mente, que não adianta eu retroceder. Tipo, eu tenho os meus defeitos, sim, sou falha, pecadora, sim, mas é por ele. Tipo, e eu ter a mentalidade de que, não vou dizer que tá tudo bem errado, tipo, acontece sim, mas
você reconhecer, tipo, você trabalhar na sua mente que eu preciso reconhecer que eu posso voltar pra Cristo e aí ele vai, tipo, me acolher como, né, como ele faz sempre, Como um pai, Filhinha. né? como um pai. E é isso, é tudo por ele. Eu acho que essa é uma grande problemática também. Muitos jovens que eles erram e se sentem ali, né, fracassados e sentem, Deus não vai me abraçar, olha como eu sou falho, né? Mas Deus está sempre como um pai amoroso de braços abertos para nós nos abraçar e nos acolher. Tem alguma coisa que vocês querem falar que a gente não tocou aqui, tá? Que você acha interessante, importante? Bia? Eu tenho. Então diga. Retiro tá aí em novembro, gente, vem pra dentro aí, vai ser sensacional, espetacular, muitas expectativas sobre o retiro, dia 14, 15 e 16 de novembro, amém? Vem pra esse encontro, vem pra esse retiro que vai ser maravilhoso, né? Vai lá no nosso Instagram, já tem lá cartaz no nosso Instagram, né? Curte lá, compartilha também, Instagram da Família Unida pela Graça, né? Tanto o Instagram do Nações, Sim. quanto o Instagram do Alvina, né? Que estamos aqui com as pessoas da mídia. Sim. E isso eu acho que é muito importante, como a Carol falou, envolver os jovens no trabalho da igreja, né? Jovens, já que é forte, vem ajudar a gente a carregar aí esse fardo, esse peso e investir nas mídias sociais, que os jovens gostam de estar ali nas mídias sociais, né? Vamos investir aí, você que é pastor, investe nos jovens, que eu creio que vai dar fruto. Tá aqui frutos, mulheres, que eu tive a oportunidade de acompanhar, ver o crescimento, ver a mudança, ver a transformação. Ainda estamos no processo de transformação, né? E ele vai ser, né, diário daqui até quando o Senhor nos chamar para a eternidade, para a glória, mas a gente vai estar sempre no processo de transformação. Então, retiro em novembro, vai ser top, vai ser uma bênção. E nesse mês de maio, mês do aniversário, a Igreja Família Unida faz 4 anos e vocês são protagonistas, estão conosco desde o início, e eu agradeço a Deus por isso. Gente, esse foi o Família Unida Cast. Vem, compartilha esse nosso canal em nome de Jesus. Beleza? Valeu! Tchau! Glória!